Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do foco na construção dos nossos estados mentais. Muitas vezes a gente não percebe, mas aquilo que nós colocamos, o nosso foco, faz com que a gente tenha uma experiência interna. Isso significa o quê? Se eu começo a imaginar, por exemplo, uma determinada situação negativa, se eu começo a imaginar que uma pessoa da minha família vai ficar doente ou que eu mesmo vou ficar doente, o que é que acontece? A minha mente e o meu corpo começam a reagir como se eu já estivesse diante daquele estímulo negativo. E aí, consequentemente, eu começo a me sentir mal e isso vai ter uma série de implicações fisiológicas, por exemplo, o medo de adoecer, ou medo de sofrer uma violência urbana, ou medo de perder alguém ou alguma situação de vida, faz com que a gente entre num estado de recursos limitados e esse estado limitante faz com que a gente tenha respostas menos criativas, a gente tenha menos inteligência emocional. Então, ficar focando no medo da perda, ficar focando no medo da morte, ficar focando no medo de adoecer, faz com que a gente experimente tudo isso mesmo que a gente não esteja diretamente passando por essas situações. Deixa eu dar um exemplo. Imagine por um momento que eu estou agora oferecendo para você uma bandeja com alguns limões, limões partidos ao meio, por exemplo. Você pega um desses limões, você leva em direção à sua boca e você aperta para que uma gotinha de limão caia na ponta da sua língua. Perceba o que é que você experimenta ao imaginar essa experiência. Agora imagine que eu estou oferecendo para você uma bandeja com o prato mais saboroso daquela comida que você mais gosta. Imagine a comida que você mais gosta, imagine agora um prato bem saboroso dessa comida na sua frente. Perceba agora qual é a sensação de estar imaginando isso. Perceba que tanto numa experiência quanto na outra, na experiência do limão, na experiência da sua comida favorita, a gente não tem comida nenhuma aqui, eu estou utilizando apenas as palavras. Mas muito provavelmente eu faço esse exercício muitas vezes com os meus clientes na clínica, na minha experiência clínica, e o que a gente percebe é que quando a gente imagina o limão, por exemplo, o nosso corpo saliva, o nosso corpo reage, muitas vezes a gente faz até uma cara de aversão ou uma careta aí em relação a esse limão imaginário que a gente está trazendo aqui na nossa experiência. Esse exemplo simples serve para a gente perceber que o nosso corpo reage, o nosso corpo saliva, por exemplo, a gente tem uma série de reações fisiológicas de mais abertura ou de mais fechamento conforme aquilo que a gente está imaginando. Então, se eu estiver imaginando que eu vou ficar doente, o meu corpo vai ter uma série de reações negativas. Se eu estiver imaginando que eu vou sofrer um assalto, meu corpo vai ter uma série de reações negativas. Uma outra coisa interessante é não pense na palavra não, né? Porque ao pensar nela, ela serve para a gente conversar aqui nessa nossa linguagem formal consciente. Mas para a mente inconsciente, ela não entende a palavra não, né? Então, por exemplo, se eu disser para você não pense no elefante rosa, você pode até pensar no elefante azul ou num tigre dourado. Mas a primeira coisa que vem quando eu digo não pense no elefante rosa é um elefante rosa. Por quê? Porque sua mente ela processa a imagem que eu estou passando para você. Então, se eu digo para mim mesmo eu não quero ficar doente, eu acabo me sentindo mal porque eu estou processando essa imagem de eu ficando doente. Então, eu tenho que direcionar a minha mente, por exemplo, para criar frases, para criar estruturas mentais que vão me dar uma sensação de mais bem-estar. Por exemplo, se eu acreditar em Deus, eu posso dizer para mim mesmo que Deus me protege, que Deus me abençoa, que Deus cuida da minha saúde. Ou então, se eu não acreditar, por exemplo, na espiritualidade ou em Deus, eu posso associar isso ao poder da minha própria mente, ao poder curativo da natureza que está dentro de nós, né? Então, por exemplo, eu posso pensar que eu agradeço pela minha cura, eu ativo agora o meu poder de cura, eu decreto agora a minha cura, eu decreto a minha saúde perfeita, eu ativo a minha saúde perfeita. Isso seria a forma da gente lidar com esses pensamentos negativos. Uma outra ideia interessante para a gente terminar é que na nossa mente mais profunda não existe passado, presente e futuro. Tudo é um tempo só, ou seja, tudo é presente. Então, se eu imagino uma coisa do passado, uma experiência negativa do passado, eu estou vivenciando ela de novo aqui, como se ela fosse real, e o meu corpo começa a reagir a tudo isso. E se eu imagino um futuro negativo que não aconteceu, a minha mente também não consegue filtrar isso, ela começa a experimentar e a vivenciar como se isso já fosse real. Estou dizendo tudo isso para a gente mudar o nosso foco daquelas coisas que a gente tem medo que aconteçam
para que a gente comece a focar naquilo que a gente realmente quer. E aí nós podemos estruturar frases de reprogramação mental. Eu vou deixar alguns links, alguns exemplos aqui abaixo para que você possa observar como é que funciona essa estrutura dessas frases. E se você tiver dúvidas, deixe dúvidas que nós podemos gravar outros vídeos para aprofundar no assunto. Então, vamos focar a nossa mente, vamos utilizar a nossa mente para focar naquilo que a gente realmente quer, ao invés de criar imagens daquilo que a gente não quer ou daquilo que a gente tem medo. Muitas vezes essas imagens vêm no automático, mas eu posso aprender a direcionar minha mente para entrar naquele outro estado, no estado mais criativo, mais positivo de recursos, que me ajude a encontrar soluções e a me sentir melhor. Grande abraço a todos e todas e até a próxima.